Paz seja convosco. Amém. Amém. Então vamos abrir a Escritura, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Eu peço para o irmão Bortoluz ler para nós, que eu vou ler pausadamente, né? Tá bom. Pausado e significativamente. O Benjamim é assim, ó. Benjamim ele fala Ciro. Até é fácil entender o que ele fala. 1 Samuel 3:1. Assim diz o Senhor. Pode ler. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Amém. Amém. Vamos cantar aquele hino Somente Crer, o número 1 do nosso inário, e depois nós vamos meditar nessa passagem escriturística. Pode iniciar. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente crer, nada temer. Creio, Senhor, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Amém. Então, amados irmãos, depois de um bom tempo, né, sem ministrar a mensagem, né, e a última mensagem foi os fundamentos da mentira, né, lá, a gente viu lá em São João, capítulo 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? E hoje nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, né, falar sobre um assunto muito interessante, né, que é sobre os dias de Samuel, quando não havia visão manifesta. Há muito tempo atrás, preguei a mensagem Visão Manifesta. Então essa mensagem ela é a 7ª mensagem, né, da segunda dimensão, da segunda trombeta. E a gente está totalizando 98 mensagens da trombeta e 1127 mensagens no combo geral. Né? Então, a mensagem das trombetas, mais as mensagens das vestes sacerdotais. Hoje é 19, né? 19 de Tammuz, 4º mês do ano lunar, né? Do 5º ano do 8º silêncio. Ou perdão, 6º ano, né? Do 8º silêncio. Então nós estamos chegando no fim dos 8 silêncios. E essa mensagem ela é muito significativa, né? Muito interessante. É como se fosse uma segunda parte daquela outra. Né? Aquela a gente olhou para um ângulo, né? E agora nós vamos visualizá-lo por um outro ângulo. Né? Então, aquela primeira mensagem de Visão Manifesta, ela foi um fundamento para esta, cujo título é A Visão Manifesta dos Eleitos. Então, a visão manifesta dos eleitos, ela é um privilégio nosso. Né? Nós temos o privilégio de ter a visão manifesta.
O mundo religioso, ele não tem a visão manifesta. Ele não possui essa dádiva. Não. Ela não possui essa graça, esse privilégio que nós temos. Porque a visão manifesta, ela ordena o nosso espírito. Ela revela, né, a parte pecaminosa da nossa alma. Né? Então o que tem que morrer em nós é a natureza pecaminosa da alma. Então, isso faz com que o nosso espírito seja muito mais forte. Né? E naqueles dias de Samuel, o povo estava completamente à deriva. Né? A deriva é uma expressão que se usa no mundo marítimo, né? A deriva, né? Em alto mar. Né? Então, o profeta Samuel, Deus o levantou para pôr as coisas em ordem, as coisas que restavam ainda em ordem. Né? Mas ele teve muito trabalho. Ele teve trabalho com os filhos, que eram rebeldes, trabalho com o sacerdote, que não corrigia a sua família. Né? Enfim, sacerdote Eli. Mas a gente podia ler aí o capítulo 1, um trecho dele, que fala algo muito interessante, lá de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Pode ler os primeiros versículos, né? Aí, que vai falar sobre Eucana. Né? E tinha uma mulher chamada Penina e Ana. Penina, ela dava dos filhos, tinha essa capacidade, e Ana era infértil. Pode ler. 1 Samuel 1, né? 1 Samuel, capítulo 1. Então nós vamos ficar aqui hoje, essa noite, nos deleitando com o profeta Samuel. Pode ler. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, esse homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois de comer e beber em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém. Olha que coisa, que algo extraordinário. Havia um homem, Eucana, né? E todo ano ele ia adorar o Senhor na festa dos pães asmos. Ele ia lá em Siló, né? Uma vez por ano. Ele não estava todos os dias lá junto aos irmãos, uma vez por ano. Uma vez que ele era tão firme na fé,
que lembra que ele ficava 1 ano sem aquele companheirismo, que ele se desviava dos caminhos santos do Senhor, de forma nenhuma. Mas olha o detalhe, 2 mulheres, uma fértil, outra infértil. Mas é uma coisa interessante. Aí nós temos, se tem 2 mulheres, 2 igrejas. Mulher significa igreja, simboliza igreja. E o apóstolo Paulo foi quem disse isso, né? Então, uma zombava da outra, porque ela tinha muitos filhos, e Ana não tinha nenhum. Mas, irmão, se nós traçarmos um paralelo disso, dessa dimensão da liturgia de Samuel, vamos entender os dias de hoje. A igreja mundana, ela é fértil, ela dá à luz filhos em toda hora, todo dia, todo momento, todo instante. Já a igreja verdadeira deu à luz o quê? Mas era um profeta. Olha a diferença. A outra gerava filhos no mundo, e a outra gerou um profeta. Olha a importância, um profeta. Então, o valor de uma igreja a outra se mede na condicionando os seus filhos. Então, a Ana era infértil. Por quê? Para gerar um profeta é muito sofrimento, é muita luta, muita resignação. Mas ela pediu ao Senhor, ela clamou ao Senhor. E que esse filho seria nazireu de Deus. E ele foi um grande nazireu de Deus. E ela fez aquele voto. E ele achou que ela chorava muito, que ela estava embriagada. Não, ele estava completamente enganado. E Eucana era o marido dela e a amava muito. Mas ela não dava a alegria de um filho a ele. Mas quando ela deu à luz um profeta. A igreja verdadeira, quando ela gera filhos para a glória de Deus. Ela não gera filhos para a perdição. Não. Assim era a menina. Mas quando Samuel surgiu em cena, não havia visão manifesta. As pessoas estavam desordenadas espiritualmente. Elas estavam sem a orientação espiritual. E quando as coisas não estão bem, Deus levanta um profeta. E esse profeta vem com uma palavra cortante. Ele é indelicado, ele é mal educado, ele é intransigente, ele é impopular. Ele não vem para agradar a sociedade. Não. Ele não tem a educação da sociedade. Não tem essa educação. Não, ele vem colocando o machado na raiz. Como foi João Batista? Essa mulher, você não pode ter essa mulher. Não foi assim que ele afirmou? É a mulher do teu irmão. Né? João Batista veio com o machado cortando a raiz. O profeta não tem ligaduras com o mundo. O profeta não vem de uma denominação. Não. O profeta não é religioso, nem faz parte do sistema político, e muito menos do sistema religioso político ou político religioso. Não. Deus levanta um profeta, não é para agradar A, B, C. Não. É para pôr em ordem as coisas que restam em nome do Senhor. Ele vai aplicar a Torá. Ele vai aplicar a lei de Deus na íntegra. Então, ora, Ana, mãe de um profeta. Penina, filhos desqualificados. Então nós temos aí a igreja que sobe e a igreja que fica. A igreja que sobe, ela gera poucos eleitos. A que fica, gera milhões de filhos à perdição.
Então, amados irmãos, nós temos o privilégio da visão manifesta. E a irmã, né, testificava aqui antes da nossa reunião, que ela viu uma mesa aqui, né, de 12 lugares, e na cabeceira estava o profeta. Ela viu o profeta. Ora, isso é privilégio. Você vê profeta da hora todo dia mais longe. E nós temos a graça de ver, de sentir e de viver. Então, quando Samuel surgiu em cena, que coisa extraordinária. Que graça inaudita. Mas, amados irmãos em Cristo, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, traz uma informação importante para nós. Leia, por favor. Vamos ver. E assim diz a Escritura Sagrada. 1 Coríntios 12, versículo 1. Fala sobre as visões de Paulo. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Amém. Paulo era a visão manifesta naquela hora. O profeta é a visão manifesta. O profeta é um ponto importantíssimo, a dimensão importantíssima da fé. Ele vem com a síntese do Senhor, é a palavra da hora. Está lá em Mateus capítulo 17, que o Elias viria para restaurar todas as coisas. O Elias viria para restaurar. E há um profeta sobre a terra, claro, sim, colocando em ordem as coisas que ainda restam. Deus jamais vai levantar um profeta, ou levantou um profeta, quando as coisas estavam bem. Não, naquela oportunidade, eles estavam apostatados da fé. Aí Deus levantou o Samuel, que veio com aquela palavra cortante, e foi juiz sobre Israel. E julgava as pessoas na casa dele, no cenáculo. Oh, meus irmãos, como isso é sublime, como isso é importante. Nós não somos religiosos, irmão. Nós não somos religiosos, não somos políticos. Não. Nós não vivemos de dogmas, costumes, de crença. Não. Nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos assim diz o Senhor, e não assim diz as igrejas. Como se costumam falar, igrejas somos nós. Paredes são templos. Mas são templos mortos. O nosso templo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. Diz o Salmo 23. E nada nos faltará. Mas vejam, meus irmãos, uma coisa interessante. Né? Olhando para a nossa nação, o nosso país, né? Que comemorou, né, hoje, né, que passou, o Dia do Trabalhador. Até parece que, perdão, que o trabalhador é muito honrado pelas autoridades desse país. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas parece que o dia é festivo, é um dia de grande reconhecimento, né? Pelos antepassados que construíram os prédios, enfim, as casas, os edifícios, que muito fizeram pelo progresso da nação. Mas não é assim, lamentavelmente.
E o profeta Isaías diz lá, Isaías capítulo 10, lá no seu versículo 1 e 2, né? Parece. O irmão vai ler. Sobre decretar leis injustas para o povo. Qual povo? O povo de Deus. Nós estamos vivendo num mundo gentil. Nós fomos enxertados da videira verdadeira, mas nós vivemos num mundo gentil. Pode ler. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão. Amém. Por que o profeta fala isso? Porque ia chegar um tempo que os eleitos estariam entre os gentios, submetidos a leis injustas, como aqui no nosso país, a impostos exorbitantes. Sim, a quem imposto, imposto, a quem taxa, taxa, a quem tributo, tributo. É bíblico, mas não da forma como a forma assintosa, né, que eles fazem. Usurpando os direitos, né, escravizando as pessoas. Porque no meio desses gentios estão os eleitos do Senhor. Portanto, nós temos a visão manifesta. E a partir do momento que a gente tem a visão manifesta, a gente começa a notar, a perceber, a entender que o mundo religioso político está perdido. Sempre foi perdido. Uma farsa da verdadeira fé. E nós sabemos que nós temos 5 entradas no corpo humano: tato, visão, fato, paladar e audição. E o sexto sentido é a fé. E a fé pode ser a fé teológica ou a fé revelada, né? A fé teológica é a fé intuitiva, e a fé revelada é o assim diz o Senhor. Então, como é que a nossa fé está moldada? Pelo sistema religioso político, ou político religioso, ou pela Torá, pela lei do Senhor Deus. Portanto, irmãos, nós estamos no caminho certo. Somos poucos. Ana gerou um só, mas era profeta. De que adianta? Temos 1 milhão de pessoas conosco, todas perdidas, desconhecendo o verdadeiro Evangelho, não cumprindo nela João 8,32, vivendo de fundamentos de mentira. Está lá em São João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Ora, se a pessoa é presa a dogmas, crenças, costumes de igreja, ela nunca foi liberta. Se alguém diz, eu sou assembleano, você está morto? Eu sou batista, está morto? Eu sou católico, está morto? Eu sou testemunho de Jeová, está morto. Eu sou adventista, está morto. A gente vive e diz, eu sou cristão na palavra. O cristão na palavra vive o quê? As dimensões da imagem e da sombra. Por quê? Gênesis 1,3 surge na vida dele uma forma gloriosa. Haja luz, houve luz. Isso é o Senhor falando. Enquanto não houver luz, nós estamos perdidos. Então Eucana, naqueles dias, nada fazia Eucana desviar-se da lei de Deus, não, ainda que ficasse tanto tempo longe. Não. Ele representa, simboliza a palavra do Senhor Deus. E Penina, a religião. E Ana, a igreja verdadeira. Por essa razão, Deus levantou Maria. Por isso que Deus, o sangue de Deus foi inoculado em Maria para restaurar a Eva que caiu lá atrás. Mas Maria não pode ser nossa deusa, nossa salvadora, ainda que seja uma mulher extraordinária, permanece, né? Mulher extraordinária. Mas ela também foi lá em Pentecostes. Foi lá em Pentecostes.
foi lá receber a graça de Deus, foi lá viver o cumprimento da profecia de Joel, que derramaria seu espírito sobre todas as carnes. Ela estava lá. Tão simples, mulher simples. Ué, se ela brigou o sangue de Deus, ela podia ser uma mulher egoísta, né? Não, eu abriguei o sangue de Deus, o que eu vou fazer lá, no meio daqueles homens? Não, mas ela foi. Ela estava lá, aguardando o cumprimento da profecia de Joel. E o cara disse, né, sobre os 7 filhos, né, sobre as 7 eras, sobre as 7 mensagens. Está lá em Eucana, né, capítulo 1, ele faz. Né? E Ana chorava, derramava lágrimas. E eles não entendiam. Ele não entendeu. O povo daquela hora, a congregação não entendeu. Oh, aleluia! Quando a mulher verdadeira derrama lágrimas por um filho, oh, que coisa honrosa e bendita. E ela sabia, porque a Bíblia diz que uma mulher pode esquecer o teu filho, mas Deus não esquecerá. Que coisa. E Ana abrigou no seu regaço um profeta, Samuel. Que homem extraordinário. Que profeta profundo. E a irmã teve a visão do profeta. A necessidade de um profeta, sempre houve necessidade de um profeta. Olha, ele que vem com a palavra cortante, ele que vem colocar as coisas em ordem. O que diz lá, né, no dístico da bandeira do nosso país? Ordem e progresso. Olha lá. Eu não sei quem que escreveu essa frase. Eu não sei se foi uma frase positivista. Né? Sem ordem, não há progresso. Então a palavra de Deus ela é ordenada e progressiva, sempre foi. Começa lá em Gênesis, ela mostra como Satanás começou, lá no final do Apocalipse, mostra como é que ele vai terminar. Então ela é ordenada e progressiva. O 7º livro da Bíblia, Juízes. 7 é conclusão. O 7º dia, ele restaurou. O Senhor restaurou. Voltou à sua origem. Voltou à origem. 7 dias. Amados irmãos em Cristo, nós estamos num tempo em que a corrupção toma conta de todos os setores da sociedade. Mas sempre haverá uma luz em algum lugar. Sempre haverá uma voz em algum lugar. Uma voz que siga a voz do profeta, que exerça a voz do profeta. E nós temos um profeta sobre a terra, claro que sim. O profeta nunca morreu, o profeta não morre, o apóstolo não morre. Não, eles vivem para sempre. Por quê? Eles são batizados no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo não é falar língua estranha. Não, isso é um dom que manifestou. Ser batizado no Espírito Santo é deixar-se no terreno e estar com o Senhor. Assim foi com Elias. Arrebatado aos céus, no carro de fogo, ele era batizado no Espírito Santo. Enoque. Jesus soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo. E o apóstolo morreu. Vou dizer melhor, não sofreu a morte física. Nós não somos incrédulos, nós somos predestinados a servir o Senhor, desde a fundação do mundo. Está lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 em diante. Leia para nós, irmãos. Apocalipse 17, versículo 1. A pensa que era e já não é. Então presta bem atenção o que diz aí. Esse sim tem a visão manifesta. Esse sim tem a visão. Diz aí. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem,
mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Agora leia o versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. E Amém. Amém. Olha aí. Só quem vai crer é quem tem o nome escrito no livro da vida. Então, tem várias escrituras sobre isso. Não é porque alguém falou língua estranha, profetizou, orou, o morto ressuscitou, o paralítico andou. Não, Mateus 7 fala: afastai de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas Senhor, nós expulsamos demônio, o paralítico andou, o cego enxergou, tantas coisas aconteceram. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso está em Romanos, capítulo 11, 29, né? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Né? Vai lá. Aí eu falo língua estranha. Você pode falar língua estranha a vida inteira, ir para o inferno no outro dia. Está entendendo? Não é quem fala língua estranha baseado no Espírito Santo. Não tem na terra. Quem está baseado no Espírito Santo? Nós estamos buscando o batismo com o Espírito Santo. Está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Está lá. Aquele que vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. O que é isso? Nós estamos em processo de restauração. E esse corpo nosso será transformado num corpo igual ao do Senhor. Nós vamos deixar, esse corpo vai deixar a corruptibilidade e tornar-se um corpo incorruptível. Então nós seremos todos transformados no abrir e fechar de olhos, como o profeta Paulo assim falou. Então, irmão, não há tempo para nós, para tonterias, não há tempo para nós ficar, ficar perdendo tempo com tonterias, com bobagem. Não. A hora é muito avançada. Irmão, nós vamos terminar o 8º silêncio. Vê o 9º. E o 9º silêncio, a qualquer instante, o Senhor volta. Nós estamos um passo da volta do Senhor. Um passo da volta do Senhor. Portanto, nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos. Daniel capítulo 7, versículo 25, ele esclarece sobre o anticristo. Então não podemos ficar iludidos aí com política, com religião e tal. Não. É igual ao nosso país. Não, vai haver uma eleição agora e aí vai resolver tudo. Mentira. Mentira, gente. Isso é engano. Engano. Entendeu? Pode até acontecer uma calma aparente, mas não solução. E a gente tem que tomar cuidado com a calma aparente. A calma aparente, ela é enganosa. Ela é enganosa. Ela pode parecer algo que está, puxa, agora está tudo. Não, nós temos que estar vigilante o tempo todo. Nós temos que estar cuidando o tempo todo. Vigiar e orar. Para que não venhamos, né, a cair em tentação. Nós temos que estar atentos. Meditando nas Escrituras, dia e noite. Porque dela nós alcançaremos salvação. Agora nós temos a visão manifesta da hora. Nós temos. Nós somos os escombros da era de Laodiceia, a última era da igreja. Não vai haver outra era. Não. Não há outra era da igreja. Isso é a última. Mas nós somos os escombros. Deus ainda tolerando, né? Aguardando. Porque, irmãos, quando o último eleito entrar, é o rapto. E um dos grandes relógios do arrebatamento é o povo.
judeu voltando para Canaã. É Canaã. Quando Moisés tirou o povo do Egito, levou para Canaã. Não para Israel e muito menos para tal da Palestina. Palestina é mentira. Israel, outra mentira. São sistemas políticos. Canaã. Essa é a terra do eleito, que hoje é tomada pelos judeus farsantes, pelos palestinos, que se julgam donos de tudo também. Então, irmãos, Canaã será restaurada. Amém? Canaã. Nós temos que ir para Canaã, e não para Israel, e nem para Palestina. Nasceria uma nação num só dia? Nasceu Canaã. Amém? E o nosso país? O nosso país ele é da mais alta importância escriturística. Porque desse país sai uma mensagem de volta para o Oriente. Assim como o sol nasce no Ocidente e se põe no Oriente, também a mensagem está voltando. Está voltando. E o Senhor nos tem abençoado. Né? O Senhor tem nos... Perdão. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos livrado de todos os males. Não deixe de orar por Jerusalém. Existe que nós somos legalistas, que nós somos, como é que é? Judaizantes. E será o quê? Então Jesus era judaizante também. Porque Jesus veio para os judeus. Paulo, sim, foi enviado para pregar para os gentios. Isso está lá em Atos 13, 47 e o 48. Pode ler, irmão. Atos 13, 47 e o 48. Pode ler. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Amém. Amém, irmão? Amém. Todos que estavam ordenados para a vida eterna, ou seja, eleitos, desde a fundação do mundo, creram. Os demais não. Então só vai crer na mensagem o eleito. Você pode ser um bom membro de igreja aí, né? Mas não significa que você é eleito do Senhor Deus. O eleito vai viver a lei de Deus. E Jesus alertou em São João 5, 45, 46 e 47. Para não esquecermos da lei, que veio através do profeta, né? Moisés. Leia, por favor, São João 5, 45, 46 e o 47. Não podemos esquecer de Moisés. Não podemos abandonar a Torá. Não podemos ficar aí com tonterias. Não. Pode ler, irmão. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis também em mim. Porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Aleluia. Amém. Naquela época, eles acreditavam em Moisés, não acreditavam em Jesus. Hoje, eles acreditam em Jesus, mas não creem em Moisés. O diabo inverteu a dimensão. Mas ele está falando aí para não esquecer de Moisés. Porque o povo iria esquecer. O povo de Deus. Não o mundo. O mundo nunca crê em Moisés, em coisa nenhuma. Mas nós não esquecemos. O que diz 2 Pedro 3,2? 2 Pedro, olha só. Tudo isso tem a ver lá com Samuel. Essa que é a visão manifesta, o conhecimento escriturístico, a vivência das escrituras, imagem e sombra através da luz. Por favor.
para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Olha, não esquecer dos profetas, não esquecer de Moisés, não esquecer de Isaías, enfim, de todos os profetas e dos apóstolos. Efésios 2,14. Olha que coisa interessante aqui agora. Olha a dimensão que nós estamos. Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. O que é isso aí? Viver a visão manifesta, viver a Escritura como ela é, e não como a gente gostaria que ela fosse. Pode ler, irmão. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Olha aí, dos dois povos ele fez um. Os eleitos da igreja judia e os eleitos da igreja gentia. Uniu tudo em Cristo. Ele é união, ele não é separação. Não, de forma nenhuma. E só crê nisso quem é eleito de Deus. Nós queremos viver o assim do Senhor. E amém. Nós não queremos viver de tonterias, viver de engano. Não. De forma alguma. Malaquias também fala, Malaquias capítulo 4, versículo 4. Ele fala, lembra de Moisés, da lei que deu para Moisés lá no Monte Horebe. Leia, por favor. 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então, quando Samuel julgava lá na casa dele, o povo, era através da lei. E quem? A lei que veio pelo legislador, que é Moisés. Ué, é o que está dizendo a Escritura. É o que acabamos de ler. Ora, mas isso é coisa de Moisés e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Então o que diz Êxodo 12:42? Olha o que diz Êxodo. É 12, né? 42. Se não falha a minha memória espiritual. O que diz aí? Pode ler. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Aí, naquela noite, nós temos que guardar aquela noite. O que aconteceu naquela noite? A Páscoa, a festa dos pães asmos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, não há o que temer, amém? Não há o que temer. Não. Nós temos que guardar a lei de Moisés, a Torá. Mas a lei de Deus, ela também veio em dispensações. Quando Deus levantou o profeta Paulo, o nazireu de Deus ficou sendo a mulher sim, não devo cortar o cabelo. O homem não deve ter cabelos compridos. Esse é o naziriado. Então o naziriado de Deus está sobre a mulher, sobre a igreja, sobre a noiva. A noiva. Aleluia. Então a noiva está sendo preparada para o arrebatamento. Até um tempo atrás, no começo da mensagem, vamos dizer assim, havia muita fé para a cura divina, há muita fé para a ressurreição, fé para isso, aquilo outro. Né? Eles tinham a fé para o rapto, mas não tinha ainda a fé do rapto. A fé para o rapto é a Escritura. E a fé do rapto é a visão manifesta, é a revelação completa das Escrituras. É quando a gente deixa de se enredar com o mundo, com o pecado, com essas coisas todas que a gente está. Com costumes de igreja, com crenças, com dogmas e tantas coisas, e tantas heresias. O Senhor tem nos libertado. O Senhor tem nos arrebatado do sistema religioso e nos colocado em lugares celestiais em Cristo. Não há o que temer. Amém? Que Deus nos guarde no seu grande amor. O Senhor tem nos livrado da corrupção. O Senhor tem nos livrado de tantas coisas malignas.
E o mundo jaz o maligno. Nós estamos caminhando passo a passo para o governo do anticristo, né? A chamada nova ordem mundial, não sei o termo que eu usei. Entendeu? Isso aí o que é? O governo do anticristo. Poucos ricos e o restante pobres e escravizados. Mas o profeta diz, não faltará o pão para o justo e nem para a sua descendência. Onde nós estivermos, haverá fartura. Onde estivermos, nós estamos no meio dos gentios. Nós estamos envolvidos. Nós estamos no meio da corrupção, da mentira, da canalice. Olha as nossas autoridades aqui no Brasil, uma vergonha. Uma vergonha. Mas nós estamos aqui nesse país, que se diz o país mais cristão do mundo. Mentira! Aqui é o país mais ocultista do mundo, porque ela abriga no seu âmbito todo tipo de fé. Mas com detalhe, há um lírio aqui no meio, a mensagem do profeta. No meio dessa lama, que é a política, no meio dessa lama, que é esses poderes executivos, legislativo, judiciário, né? Aqui no nosso país, há um lírio, a mensagem de um profeta. Creio que seria até a próxima mensagem. O lírio, a mensagem do profeta. Fiquemos em pé, que Deus vos abençoe o seu grande amor. Amém? Palmas glorificando o Senhor. Amém.